Olá! A acupuntura é um método que faz parte da medicina tradicional chinesa. É utilizada há mais de 5.000 anos no Oriente. Foi criada na China e mais tarde incorporada a outros países como o Japão, a Coreia e o Vietnã. No Brasil foi introduzida há cerca de 100 anos por imigrantes japoneses que vieram trabalhar nas lavouras de café. A acupuntura utiliza agulhas, sementes ou massagens em pontos específicos, fazendo com que o seu corpo produza e libere mediadores químicos endógenos, como as cefalinas e endorfinas, que promovem uma ação analgésica, relaxante e anti-inflamatória. Na área odontológica, os primeiros estudos surgiram em 1974 na França. E desde então, essa técnica milenar vem adquirindo espaço nos consultórios odontológicos. Programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber a professora doutora Daniela de Cássia Boleto Seranto, para entender as aplicações da acupuntura na área da odontologia. Doutora Daniela é mestre e doutora em odontologia, fisiologia oral pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E possui MBA executivo em estratégias empresariais e é especialista em acupuntura sistêmica. Professora Daniela também é professora pesquisadora da Universidade Paranaense. É daqui a pouco, não saia daí. Em nossos estúdios, a doutora Daniela, que é acupunturista. Doutora Daniela, é um prazer imenso recebê-la em nossos estúdios para conversar sobre esse assunto que é tão interessante. Na verdade, as pessoas conhecem muito pouco sobre a acupuntura e principalmente a aplicação dela para a odontologia. Então, muito obrigada por ter vindo. Professora Evelyn, o prazer é todo meu. Afinal de contas, falar sobre acupuntura é muito interessante, certo? E é algo que eu gosto imensamente, divulgar o quanto a técnica é importante, não só na área odontológica, certo? Mas em todas as outras áreas da saúde. Ótimo. Então, a partir desse conhecimento e desse teu relato, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, então, vamos começar por aí. O que é a acupuntura? Bem, tem essa técnica? A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa, uma das técnicas em que são inseridas finíssimas agulhas em pontos específicos do corpo. Esses pontos são denominados de acupontos e estão distribuídos em meridianos energéticos. Nós temos 12 meridianos principais e 2 meridianos secundários. E até alguns anos atrás, ficava naquela dúvida, como que a acupuntura funciona? E tanto que me estimulou a fazer a especialização em acupuntura foi, o ceticismo, isso não funciona, afinal de contas, como que a inserção de agulha pode gerar um benefício para o seu corpo? E estudando a acupuntura, me vislumbrei, porque afinal de contas, o corpo mesmo vai produzir os seus próprios medicamentos. Normalmente eu falo assim para o paciente, nós temos um sistema chave-fechadura. Então, no corpo nós temos neurotransmissores, substâncias químicas, e nós temos os receptores, as chaves e as fechaduras. Quando essas chaves diminuem ou terminam, nós vamos à farmácia e compramos remédio. As fechaduras estão ali, os receptores estão ali. O que a acupuntura faz? Simplesmente ela induz o seu organismo, através de sistema nervoso, através do sistema endócrino, a liberar aquelas substâncias que sejam necessárias. E o interessante é que dificilmente há efeitos colaterais. Por quê? Porque elas são liberadas na medida da sua necessidade. E como é que a gente consegue verificar que de fato isso acontece? Existe na pesquisa científica alguma forma
de se mensurar isso? Porque até como você mesmo disse, né, que existe muito ceticismo. Às vezes as pessoas acham, poxa, como que é que uma agulha vai conseguir fazer isso? E como que a pesquisa ela está relacionada para tentar comprovar que de fato isso vai acontecer no corpo? Então, como você disse a princípio, né, são 5.000 anos de história. E 5.000 anos que, principalmente na China, se usa muito, passando de família, pai para filho, a técnica. Então, até então, existia muito empirismo. Agora não. Agora a ciência vem comprovar, através de estudos, ressonância magnéticas, estudos histológicos, estudos histoquímicos, que a partir do momento que você insere, por exemplo, uma agulha num determinado ponto, o seu corpo responde liberando substâncias químicas determinadas. Vamos supor, esse daqui é o ponto da dor, né, o IG4. Quando eu estimulo esse ponto, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá, aperto o ponto. Quando eu estimulo esse ponto, há a liberação dessas substâncias que são os medicamentos do seu próprio organismo. E assim, são várias especialidades que podem executar esse tipo de técnica, não é verdade? Não seria só odontologia, a gente vai ter vários outros que também podem fazer o estudo. É necessário fazer uma especialização para poder aplicar então, assim, a técnica? O primeiro conselho que reconheceu a acupuntura como especialidade no Brasil foi o da fisioterapia. Então, a maioria dos acupunturistas são fisioterapeutas, né? O Conselho de Odontologia reconheceu a acupuntura só em 2008, né? Só foi o reconhecimento em 2008. E os demais conselhos estão ali reconhecendo. A partir do momento que as pesquisas científicas vêm mostrando, né, a forma que a acupuntura age, que não é só empírica, os conselhos têm reconhecido. Até que o ato médico tentou barrar isso. Né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm procurado muito mais técnicas alternativas. Elas estão cansadas muitas vezes de tomar medicamentos e ter muito efeito colateral. Então, por que não buscar técnicas alternativas, né? Então, outros profissionais da saúde, inclusive na odontologia, estão utilizando como técnica complementar. Então é considerado uma terapia alternativa? É considerado uma terapia alternativa. Para o Conselho de Odontologia é a acupuntura, os florais, a homeopatia, né? E para exercer, você precisa sim fazer um curso de especialização ou pelo menos habilitação, porque ela não é considerada, não era até um ano atrás, considerada uma especialidade. Então, quem fazia o curso conseguia um certificado de habilitação. Agora, há um mês e meio atrás, né, foi reconhecida como especialidade. Então, todos aqueles habilitados, né, já vão migrar diretamente para especialistas em acupuntura. E quem são os pacientes assim que procuram esse tipo de técnica? Bem, que tipo de patologia, enfim, que eles vão buscar? Dentro da odontologia, ou em outras áreas também, dificilmente o acupunturista é o primeiro a ser procurado. Né? Por quê? Porque o paciente passa por várias outras especialidades. Quando ele não encontra uma solução para o problema, exceto que ele seja bastante naturalista e vá direto para a acupuntura, aí ele busca a acupuntura, né? Então, a acupuntura trata todas, praticamente, patologias do corpo, exceto infecções, né? Enquanto se trata de bactérias, aí nós temos que tratar com antibióticos. A acupuntura, ela tem um efeito anti-inflamatório, né? Mas ela não vai curar uma infecção. Dentro da odontologia, o que nós temos? Nós temos muitos pacientes que procuram por disfunção temporomandibular, né? Bruxismo, porque muitas vezes as causas do bruxismo não são apenas causas oclusais, são causas psicossomáticas. Então, a acupuntura vai tratar o quê? A ansiedade, a tensão do paciente. E com isso ela consegue ter esse efeito relaxante também, conseguir... Um efeito muito relaxante. E daí como é que fica assim, por exemplo, aquele paciente que tem pavor de agulha, né? Porque não é só a agulha que é feito. E, por exemplo, na odontologia, olha, eu já com várias dúvidas, mas na odontologia se coloca agulha também na boca, na gengiva, por exemplo? Não existe isso, né? Não, Então, assim, a única contraindicação absoluta para acupuntura é o paciente que tem pavor de agulha, tá? E as agulhas não são colocadas em pontos diretamente naquela região, na dor, né? Então, na DTM, a gente consegue utilizar pontos no pé,
né, que trabalha fígado, que vai trabalhar músculo, né, pontos em braços. O dentista normalmente usa pontos em membros que estejam, né, externos, braços, pernas, até para não ter que despir o paciente, porque existem muitos pontos na região abdominal, na região das costas, né? Então nós preferimos utilizar esses pontos. Aqueles que têm muito medo de agulha, existem as alternativas, por exemplo, a laser acupuntura, que é utilizada em crianças, né? Até os 7 anos de idade, os meridianos energéticos não estão totalmente formados. Então nós podemos utilizar o laser, porque a criança até não aceita a agulha, com um resultado muito similar. E existem outras técnicas, existe a moxa-bustão, que é um bastão de artemísia que esquenta aquela região no ponto específico. Existe a aurículo, que pode ser com agulha, com semente. Agora nós temos os cristais radiônicos, que não causam dor. Também. Sim, né? E tem um efeito similar à da agulha, né? Nós temos o que está em moda agora, né, que é o cupping dos nadadores, aquelas marcas, a ventosa, né? Isso. Que são aquelas marcas para auxiliar na estagnação do chuê, ou seja, onde o sangue está parado naquela região, ajuda na irrigação. Então, existem várias técnicas da medicina tradicional chinesa que podem ser utilizadas para harmonizar o corpo. Então, é interessante porque essa questão das ventosas realmente está muito em alta, né? A gente vê muito as pessoas na rua com esse tipo de marca em função do uso da ventosa. A ventosa, ela pode ser feita por equipamento, aquele de vácuo, ou eles podem ser feitos no copo mesmo. No copo mesmo, aquece o copo, cria um vácuo. Um vácuo. Tem que tomar cuidado, né? Sim. Tem que ser uma pessoa realmente... Não, e assim, não é em qualquer lugar que você pode colocar, né? E você vai colocar em pontos específicos, né? Então tem que ser o acupunturista. Eu já vi uma vez que coloca no copo e acende, é tipo uma moxa mesmo, né? Acende aquela moxa dentro e como que fica, não queima a pele? Então assim, ó, na China eles inclusive fazem a moxa diretamente na pele. A nossa cultura não aceita isso, né? Então as moxas, as ventosas feitas aqui no Brasil não são feitas queimando ali. Nós temos aparelhos específicos que fazem uma sucção e essa sucção causa aquela compressão ali, né? Na área odontológica, nós temos que puxar a sardinha para a nossa brasa, a nossa experiência mostra assim, resultados impressionantes, principalmente em pré-operatórios, né? Então, nós trabalhávamos com pré-operatórios de implante. O paciente quer fazer implante, quer ficar bonito, né? Não quer inchar, não quer ter hematoma, não quer ter principalmente dor. Então, os pacientes que estavam fazendo implantes com acupuntura pré-cirúrgica eram pacientes totalmente diferentes, o resultado final, ao ponto de a cicatrização se dá em 3 dias, de ter que tirar a sutura antes, porque senão o tecido conjuntivo agregava a sutura ali. Então, resultados muito bons. E isso é bom para o dentista, né? Claro, e para o paciente principalmente. Para o paciente, mas para o dentista. Por quê? Porque se ele tinha intenção de fazer um implante só e medo de fazer os demais, agora não. Ele vem calmo, ele não precisa tomar um ansiolítico, porque nós trabalhamos pontos para ansiedade. Pensa um paciente que toma um Dormonide, ele tem que ter alguém para dirigir para ele depois. Um paciente que faz um Intang e um VG20, que são 2 pontos que acalmam, bem tranquilo depois para sair sozinho. E como que faz isso? É no consultório que se faz ou ele vai aplicar essa agulha ou a semente, enfim, vai para casa para depois retornar para o procedimento cirúrgico? Então, assim, nós temos um protocolo de fazer pelo menos 1 semana, 3 dias no máximo antes, para equilibrar o seu corpo. Então, vai fazer um procedimento cirúrgico, você vem uma sessão antes, de 1 hora mais ou menos, só que nessa sessão nós não direcionamos aquilo apenas, a cirurgia. Eu costumo dizer que a acupuntura não trata a doença, trata o doente, né? Porque quando você começa a fazer a anamnese na acupuntura demora aí de 30 a 45 minutos, nós percebemos que o paciente tem muitas queixas. Então nós tratamos tudo aquilo que ele precisa, né? Então ele vem uma sessão antes, e depois, no dia da cirurgia, se caiu alguma sementinha, a gente põe. Teve uma hemorragia, põe um ponto lá. Existe um ponto no pé, se estiver sangrando, põe. Para de sangrar,
certo? Então o resultado é muito satisfatório. Que existe a chamada farmacoacupuntura. Como que funciona isso? A farmacoacupuntura é nada mais, nada menos do que a injeção de substâncias químicas nos pontos de acupuntura. Então, como eu falei, nosso corpo é dividido em meridianos energéticos e esses meridianos têm os pontos, né? Então, cada ponto tem uma concentração maior de fibras nervosas, né? As células daquele ponto, histologicamente, já são comprovadas como sendo diferenciadas. Então, quando você injeta a substância química naquela região, você tem um resultado melhor. Mas não é qualquer substância, Não né? é qualquer substância, não é qualquer acupunturista que faz, tá? Então, são estudos recentes da acupuntura, que ainda não chegou aos consultórios. O que a gente estava observando também, que, por exemplo, se a pessoa está com uma patologia que já está instalada, né? Por exemplo, na odontologia, lá, a doença periodontal, uma cárie ou uma dor de dente, fazer o procedimento da acupuntura, ela vai auxiliar, mas ele não vai ser o tratamento final do quadro patológico. Não, né? nós temos que considerar assim, a etiologia da doença, né? A etiologia da cárie é biofilme, né? Placa bacteriana. Então, precisa o quê? Precisa remover esse biofilme. Se já tem lesão na estrutura dentária, tem que remover essa lesão e restaurar. Eu posso até fazer acupuntura para amenizar? Sim, certo? Mas eu não vou ter o resultado definitivo. Se o problema é periodontal, tá com o dente já amolecido, né? Já tá com mobilidade dentária. Então, o problema é inflamatório. Posso fazer acupuntura para auxiliar o corpo? Sim, né? Mas o que vai resolver aquilo ali é fazer uma raspagem, fazer manutenção periodontal, conscientizar o paciente da necessidade. Então, a acupuntura não é milagre em todo, né? Tanto é que eu falo sempre para o paciente assim, você tem uma DTM ou você tem uma dor de cabeça. Já foi ao médico, né? Eu tenho uma dor de cabeça muito grande. Já foi ao médico? Já fez exames? Por quê? Porque eu não consigo enxergar, né? Ninguém consegue sem o equipamento adequado. Por quê? A acupuntura poderia até mascarar a dor. E se tratar-se de um tumor, né? E se tratar-se de um cisto, eu vou estar mascarando aquilo que é a coisa mais maravilhosa que nós temos, dor. Porque a partir do momento que nós temos dor, significa que tem algo errado no organismo. Exato. Então, a gente busca ajuda. Então, não são todos os casos tratáveis com acupuntura, né? Isso, de fato, acaba sendo até aquele sinal de alerta, né? Que a gente sempre comenta quando se fala, por exemplo, de riscos da automedicação. A pessoa, às vezes, se automedica e acaba mascarando patologias que já estão instauradas. Então, a mesma coisa aí com a acupuntura, tem que ter todo um cuidado. A vantagem da acupuntura, por exemplo, eu ensino alguns pontos para o paciente. Né? Não para utilizar com agulha, mas para utilizar com pressão. Estou com uma dor de cabeça, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, né? Só faz a acupressão, vai amenizar. Vai amenizar. Eu estou extremamente cansado. Eu acho que é a maioria, né? Pega um ponto lá no meio do pé e palpa esse ponto, te dá uma energia, uma reagida. Né? Então, é uma automedicação, digamos assim, só que na medida que o seu corpo necessita. Então, diferente da automedicação alopática, não vai te fazer mal. Isso, ótimo. E como que você foi apresentado para esse mundo da acupuntura? Como que começou? Começou no ceticismo, né? Porque pensa, mestrado, doutorado em fisiologia, só acredito naquilo que eu consigo comprovar. Então, estudando sobre acupuntura, falei, nada disso funciona. Como pode inserir agulhas no corpo e dar uma resposta? Quando a gente é ignorante num determinado assunto, normalmente a gente não aceita, né? Rejeita, e uma grande parte dos pacientes também pensam a mesma coisa, como é que vai inserir agulhas e dar resultado? Então, os estudos comprovam isso. E a partir do momento que eu comecei a estudar, eu vi o quanto a gente pode beneficiar pacientes com a acupuntura. Inclusive, o ano passado, nós tivemos um projeto, dos 27 projetos aprovados no Brasil, um foi nosso, do CNPq, que relatava a respeito do quê? Das vias alternativas, das técnicas alternativas para tratamento de dependentes químicos, né? E nós tivemos um resultado muito bom com alcoolistas, né? Então, os pacientes
que se dispunham a participar conseguiram reduzir bastante o nível de ansiedade e o consumo de álcool, né, com a acupuntura. Porque a gente não imagina, na verdade, que dá para utilizar técnicas com quadros específicos como esse, né? Sim, É muito interessante, realmente. Parabéns pela aprovação do projeto, porque não é fácil aprovar projetos pelo CNPq, por agências de fomento, realmente eles avaliam muita qualidade, né? Então, é mérito, realmente, da equipe conseguir fazer isso. O mérito maior, professora Evelyn, é você ver o resultado do paciente. Com certeza. Certo? E ele chegar para você e falar assim, estou muito feliz, já voltei a trabalhar, nesse caso específico, né? Porque os alcoolistas, eles têm até uma rejeição social. Já voltei a trabalhar, já consigo me interagir com a família novamente. Minha vida mudou. Isso é o mais importante. Você é professora pesquisadora da unidade de Cascavel, da Universidade Paranaense. E lá nós temos a clínica odontológica também. Essa prática da acupuntura, ela é executada também na clínica? Vocês colocam isso em prática? Todo esse conhecimento com os alunos? Assim, não tem uma disciplina específica. Mas na medida do possível eu vou plantando a minha sementinha. O paciente está para radiografar, não consegue colocar a película, o filme na boca porque dá ânsia de vômito. Vamos colocar uma agulhinha aqui, pronto, radiografa, certo? O paciente está com dor. Né? Esse negócio do molde, para fazer o molde da boca, que também dá bastante ânsia. Criança é muito assim, né? Sim, você coloca um pontinho aqui, outro aqui e aqui. Olha que fantástico, eu vou ter que implantar isso lá em casa para melhorar realmente essa questão, porque olha, quando vai para a dentista, como é difícil de levar principalmente criança, né? É muito complicado. Para criança, a laser acupuntura é muito bom e a aurículo. Meu bebê tem 1 ano e 1 mês, ele faz aurícula acupuntura desde o 2º dia de vida. Né? E assim, ajuda bastante na irritação. O bebê está com soluço, que é uma coisa muito comum. Você vai lá e aperta o ponto. Pum! Parou o soluço, né? Você apertou o ponto do diafragma para o soluço. O que você fez? Vamos falar que é segredo. Espetacular. E me diga uma coisa, as pesquisas, né, que voltado para essa área da acupuntura, vocês desenvolvem algum tipo de trabalho específico para essa área lá, ou não? Por enquanto, não. Ainda não. Por enquanto, não, né? Então, essa última pesquisa voltada diretamente para a acupuntura, o meu sonho ainda está meio que hibernando, foi a última aprovada pelo CNPq. Né? Nós agora estamos avaliando as condições sistêmicas dos pacientes atendidos na clínica, né? E não deixa de ver o paciente como um todo, vê-lo de forma holística, porque muitas vezes os próprios alunos ou até mesmo os professores costumam ver o paciente como uma boca. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos assim, quem gosta de dente e não gosta de gente, né? Não vai dar certo. Por quê? Porque não vem dissociado maxila e mandíbula, até seria bom que se viesse, né? Não teria ninguém reclamando de dor, de cansaço nessa região, de estresse, né? Seria bom, traria de manhã e buscaria à tarde. Mas como vem um todo, então nossa pesquisa atual, nós estamos avaliando as condições sistêmicas dos pacientes atendidos na clínica. Como fisiologista, eu preciso entender como funciona o organismo e quais as implicações disso no meu tratamento odontológico. Então vocês fazem um levantamento de quais são as patologias que o paciente apresenta? É só as condições de patologia que é levantado? Sim, nós... Condições socioeconômicas? Não. Como a entrevista é feita antes do atendimento odontológico, ela não pode ser muito longa, tá? Então, nós estamos avaliando as condições sistêmicas. Gênero e idade inclui aí, mas não condições socioeconômicas. É feito antes do atendimento odontológico, né? Faz-se aferência de pressão, aferência de pulso para definir também, mas só mesmo as condições sistêmicas, os medicamentos. E por incrível que pareça, professora Evelyn, os pacientes falam assim, eu tomo remédio. Qual remédio o senhor toma? Não sei. E quando sabe, não sabe a dose, não sabe o nome pra quê, né? E não sabe nem para quê, né? E algumas vezes, né, nós perguntamos assim, toma algum remédio? Não. Né? Mas nem um fitoterápico, nem um homeopático. Eu tomo ginkgo biloba.
Puxa vida, vai cortar um paciente, fazer uma cirurgia num paciente que toma ginkgo biloba. Sangramento. Né? Sangramento. Então, os próprios pacientes não têm noção daqueles remedinhos que eles acham inofensivos, o quanto pode interferir no atendimento odontológico. E essa que vai ser a influência, né? Então, de saber de toda essa parte sistêmica do paciente para na hora do atendimento, realizar um atendimento específico. O objetivo é fazer esse levantamento, para quê? Para saber qual população nós estamos atendendo. Então, nesse levantamento, nós já definimos, até ontem nós fizemos uma reunião, foram 890 pacientes entrevistados, né? O alto índice, 27%, tem problemas cardiovasculares. Nossa! Né? Seguidos lá de problemas hormonais, endócrinos, entre eles o diabetes, que tem uma influência direta. Cardiovascular, imagine um paciente que tem uma valvulopatia, vai fazer um procedimento odontológico. Ele corre o risco de desenvolver uma endocardite infecciosa. Olha né? só. O paciente diabético, então, quanto ele tiver o diabetes descontrolado, descompensado, ele não consegue tratar, por exemplo, uma doença periodontal. Né? Seguido aí de problemas de artrite, aí o paciente toma muito anti-inflamatório, que interfere no metabolismo ósseo. Então, o nosso objetivo é, a partir do conhecimento da nossa população, até definir protocolos de atendimento para esses pacientes. Aí está a importância do quadro da pesquisa, com certeza. E pensando assim nessa formação continuada, nós sabemos que a acupuntura, ela não é, como você mesmo disse no primeiro bloco, ela não é ofertada como especialização, não era ofertada, né, no passado como especialização, era só um curso de aperfeiçoamento, mas agora é. E a Universidade Paranaense esse ano vai ter um curso de especialização em acupuntura, não é mesmo? Nós vamos começar com o curso de atualização. A atualização. Tá? Atualização em auriculoacupuntura, até como eu falo sempre, né, plantar a sementinha, até que as pessoas consigam enxergar os benefícios da auriculoacupuntura. Para o paciente, você tem que enxergá-lo como um ser humano que quer ser bem tratado, né? E para você mesmo. Depois que nós começamos a fazer a aurículo e a acupuntura sistêmica no consultório, eu tenho uma colega que é implantodontista, ela fala assim, a minha vida mudou. Por quê? Porque os pacientes ligavam de madrugada, eu tenho dor. Imagina. Né? Ligavam ao final de semana, eu tenho problema X. E agora já não ligam mais. Então, o nosso objetivo com a atualização é abrirmos caminho para uma futura especialização. E vai tá sendo aberto esse curso voltado somente para odontologia ou para todas as demais áreas? Não, a princípio nós colocamos para odontologia, até porque esse é o nosso público, né, ali. Mas já tem interessados de outras áreas. Ah, mas é só para dentistas? Então, por enquanto, nós vamos abrir para odontologia. E depois, dependendo da aceitação, para outras áreas também. Porque a acupuntura não é específica para uma determinada área. Como você trata um todo, não tem como você... Ah, já tratei dores nas costas? Sim. Já tratei varicose? Sim. Por quê? Porque o meu paciente que tinha DTM também tinha esses outros problemas, né? Então, você trata um indivíduo como um todo. E o início está previsto para quando? O início está previsto para a próxima semana, que né? ótimo. Vão ser 3 finais de semana, sexta à noite, sábado, manhã e tarde, com aulas teóricas e práticas, né? Uma carga horária prática alta. Por quê? Porque o importante é você treinar, né, aquela teoria que você estudou antecipado. E as inscrições estão abertas ainda? As inscrições ainda estão abertas. Tá ótimo. Eu agradeço a sua participação. Professora, muito obrigada pela vinda, por ter esclarecido. Foi ótimo a gente saber um pouco mais sobre a acupuntura. Eu que agradeço a oportunidade. A você que está em casa, se você é um profissional da odontologia, não perca. Para a próxima semana, então, início do curso de aperfeiçoamento em acupuntura odontológica. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.